voltar à casa de Aura Celeste. Uma alegria muito grande, sempre agradecido em primeiro lugar a Deus por nos trazer até aqui, né? Por nos dar a oportunidade de continuar trabalhando na seara do Cristo, sob a luz da doutrina espírita. Segundo o Evangelho de João, o Consolador prometido por Jesus, que o Emmanuel também nos confirma no livro O Consolador. Então, vamos trabalhar estudando a parábola dos trabalhadores da última hora, que foi o tema combinado com a nossa querida irmã Vânia, a qual nós saudamos todos os trabalhadores da casa. Então, nós vamos descer para ir manipular um pouco aqui a máquina para trabalhar, né? E vamos pegar o ângulo aqui, né, tia Vânia? Sim. Vamos começar com... Na verdade, seria um vídeo, né? Mas a tecnologia não está muito a nosso favor. Mas vamos passar, né? Vamos botar o áudio que vai surgir o mesmo efeito. Importante é o áudio, importante é Jesus falando para nós, contando a parábola. Tá bom o som? Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Vocês estão vendo? Tá dando? Quer que levante mais um pouco o som ou tá tranquilo? Tá bom? Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Essa frase, ela marca, né? Depois Jesus fala que muitos são chamados
e poucos são os escolhidos. Olha quantas reflexões, né? Quantos ensinamentos que Jesus nos traz nesta parábola. Os trabalhadores da última hora, né? E ele começa contando que um pai de família. É sempre importante, nós sempre convidamos nos nossos estudos que nós fazemos do Evangelho de Jesus segundo, né, a doutrina espírita, que nós, né, nos transportemos um pouco para a época de Jesus. Deixa eu passar aqui o slide para a gente ir acompanhando, né? Para que nós possamos, né, entender o contexto dos ensinamentos do Cristo. Então, na época de Jesus, ele sempre contava as suas parábolas, ele começava contando as suas parábolas, né? Dando exemplos de um semeador, de um pescador, de um pai de família, que era o que tinha ali naquela época, era a plantação de trigo, era a pesca, né? Era a colheita da uva, né? Para fazer o vinho, a bebida da época. Então, Jesus sempre começa contando, tentando exemplificar, né, para nós, para eternizar os seus ensinamentos, ele vem de uma forma figurada através das parábolas. Fácil entendimento e, acima de tudo, a eternização do estudo, a eternização do ensino, do que ele estava querendo nos passar. Então, quando ele fala que um pai de família, né, foi para a sua vinha e no meio do caminho foi contratando os trabalhadores na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, e vai contratando. E depois, né, ele volta, já no finalzinho da tarde, ele volta na praça e encontra mais trabalhadores que não tiveram a oportunidade de receber o convite, né, não receberam o chamado para o trabalho. Ainda não tinham recebido, mas o pai de família vai lá e chama esses irmãos que ainda estavam lá, esperançosos, e receberam um convite para trabalhar e aceitaram. Então, na primeira parte da parábola, esse chamamento, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos. A gente percebe que o que Jesus quer nos passar em relação a isso, né? Primeiro, para nós não perdermos a esperança. Um homem sem esperança, uma pessoa, um ser humano sem esperança, né? O que nós vamos esperar? Né? Falta de esperança é isso. O que nós vamos esperar, né, do dia seguinte? O que nós vamos esperar do amanhã? O que nós vamos esperar do Pai? Porque quem perde as esperanças, né, perde a sua fé, perde a confiança, perde um pouco do seu autoestima. Né? Então, uma pessoa sem esperança é aquela, né, que, se não tiver um certo cuidado espiritual, psicológico, ela vai, né, entrando naquela energia de depressão, né, e até, né, o mais profundo, né, chega a suicídio, obsessão, e aí vai naquela, né, vamos chamar daquela energia, naquela sintonia, atraindo os irmãos que querem ali fazer o seu trabalho, né, os irmãos, né, que a gente não costuma chamar dos irmãos ruins, né, que ainda não tiveram, né, o entendimento do bem, do chamado que Jesus os fizeram. Então, eles não perderam a esperança, aguardaram pacientemente, e o pai de família vai lá e chama, né, convida, faz o convite para trabalhar e eles aceitam. Né? E Jesus vai explanando, né, a sua parábola para que nós possamos entender, né, a primeira parte da esperança. Quem é esse chefe de família? Quem é esse pai de família? Né? Trazendo agora já sob a luz da doutrina espírita, porque no capítulo 20 do Evangelho, quando Kardec compila essa parábola para nós, tem 4 mensagens, né, dos espíritos. Tem lá do irmão Erasto, a missão dos espíritas. A gente começa aqui, ó.
Os últimos serão os primeiros, do Constantino, depois vem o Henriene, depois vem o Erasto, depois nada mais, nada menos de que o Espírito da Verdade. Vem nos trazer as suas reflexões, vem nos trazer as suas mensagens sobre esta parábola. Começando pelo Constantino, que é um espírito protetor na cidade de Bordeaux, 1863. O que ele comenta para nós? O que ele nos traz sobre essa parábola? Ele começa falando assim, ó: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é preciso que a sua boa vontade o coloque à disposição do Senhor que deveria empregá-lo, e que seu atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Jesus, ele sempre teve essa preocupação de nos trazer, né, em seus ensinamentos, em seus chamados, em seus convites, a nossa reflexão para a nossa inércia. Para que nós não fiquemos de braços cruzados esperando que o Pai faça tudo por nós, porque isso não vai acontecer. Jesus nos convida para segui-lo carregando a nossa cruz. Carrega a sua cruz e siga-me. Jesus não falou que ia carregar a nossa cruz. Ele faz o convite e fala: vamos juntos. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Mas quem tem que carregar a cruz, cada um de nós carrega a sua. E o que vem a ser essa cruz? Carrega a tua cruz e siga-me. Vem comigo. Traz os teus problemas, traz as suas aflições, traz as suas angústias, traz a sua falta de esperança e vem, que nós vamos te auxiliar, que eu vou te auxiliar. Então, o convite é para caminhar juntos, é para nós caminharmos juntos a Jesus, não é para Jesus resolver tudo para nós. Porque se os trabalhadores da última hora fossem embora para casa, o que aconteceria? Não teriam a oportunidade do convite, não teriam a oportunidade do chamamento. Então, essa preguiça e essa má vontade é que nós temos que ficar atentos. Porque o nosso irmão Constantino, ele nos alerta sobre isso. A nossa má vontade. Porque quando nós estamos com má vontade, não adianta. Como diz um filósofo, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Quando nós estamos com essa má vontade, não adianta, a gente não sai do lugar. E no livro dos Médiuns, fala muito sobre a vontade, sobre a nossa boa vontade. O Kardec compara no livro dos Médiuns a vontade com uma alavanca que nos move. Uma alavanca é aquela ferramenta, que é uma haste com uma curva embaixo. Ela tem a função de mover, de nos auxiliar, de levantar um objeto para que nós, exercendo a força, fique mais fácil para nós tirarmos aquele objeto do lugar, para nós começarmos a mover. Então ele compara a nossa vontade como essa alavanca, para nós sairmos do lugar, para nós caminharmos, para nós seguirmos, aceitando o convite de Jesus. Então, a preguiça e a má vontade é o que nos faz nos acomodarmos, aguardarmos que caia do céu. Fora a chuva, não vem, não vai cair. Então, ele faz um alerta para nós termos, refletirmos sobre essa nossa preguiça, sobre essa nossa má vontade, sobre a nossa inércia. E ele continua aqui, ó. Seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperou impacientemente aquele que finalmente o chamaria ao labor. Ele era trabalhador, mas faltava o trabalho. Se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenham paciência, o repouso me agrada, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia, porque eu deveria me preocupar com esse patrão que não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tempo ele ficar lá esperando, se eu tiver de má vontade, se eu tiver de preguiça, quanto mais tempo eu ficar paradinho aqui, melhor,
vai me agradar. O que será daquele que, em vez de ficar ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia para cometer atos condenáveis, blasfemando contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, perturbando a família, arruinando homens de boa fé, abusando da sua inocência? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora, Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, aproveita-me até o fim do dia e farei um pouco da minha tarefa e dá-me o salário de trabalhador da boa vontade. Não. O Senhor lhe dirá, eu não tenho trabalho para ti no momento. Dissipaste o teu tempo, enriqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeces o aprendizado, e quando estiveres melhor, vem procurar-me, e poderás trabalhar em minhas terras a qualquer hora do dia. Se os trabalhadores, o Constantino está dando exemplo, se os trabalhadores, né, permanecessem ali com a vontade, com a preguiça, o que aconteceria com ele? Não teriam a oportunidade. Um comparativo. A parábola, ela serve, né, para nós extrairmos ali, né, o suprassumo, espremer e tirar a essência do que Jesus quis nos trazer com esses ensinamentos. E o Constantino é muito feliz quando ele nos alerta sobre isso, porque ele usa uma linguagem que nós entendemos. O que seria daqueles irmãos, os trabalhadores da última hora? O que seria de nós? Né? Porque trazendo o nosso estudo sob a luz da doutrina espírita, que é o nosso objetivo, né? Que é onde nós estudamos, onde nós procuramos edificar a nossa fé, buscamos os conhecimentos, né? Para termos a nossa fé cada vez mais inabalável e cada vez mais raciocinada. Os nossos estudos são feitos sob a luz da doutrina espírita. Nós escolhemos, fomos convidados e escolhemos fazer os nossos estudos, né? Então, os trabalhadores da última hora, quem são? Tivemos lá, né, as mensagens chegando para nós, voltando lá na nossa linha do tempo, com Moisés trazendo as primeiras mensagens, depois Jesus veio nos ensinando, mais e mais, trazendo mais, simplificando tudo para nós. Esse foi o principal, né, ensinamento de Jesus. Porque dos 10 mandamentos, por exemplo, ele simplificou para nós. Nós não estávamos entendendo muito bem. Né? Antes dele as mensagens chegou através de Moisés, os profetas continuaram trazendo, mas nós ainda não tínhamos o sentimento ou os sentimentos envolvidos nas nossas ações, nos nossos estudos, né? Na nossa busca do conhecimento, não existiam os sentimentos. E Jesus vem nos trazendo isso. Da primeira para a segunda revelação, né, nós entendemos que Deus não era um Deus punitivo, não era um Deus que castigava. Jesus vem nos falando, vem nos ensinando que Deus é o nosso Pai, que é um Deus de amor, que perdoa, né? Que nos aceita, que nos entende. Não que isso vá nos deixar na inércia, né? Jesus vem nos convidando para inserir nos nossos conhecimentos, na busca dos nossos conhecimentos, os nossos sentimentos. O principal deles, o amor. Quando ele sintetiza os 10 mandamentos, ele fala: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Essa tríade. E ele também, Deus ao próximo e a nós mesmos. Ele nos insere nesse contexto. Nós não estamos excluídos, né? Nós somos atores principais, né, no palco da nossa vida. Nós não somos coadjuvantes, nós somos os atores principais. Cada um é o ator principal da sua vida. Por quê? Porque só depende de nós. O convite é feito, o chamado é feito. Mas quem aceita ou não, somos nós, de acordo com a nossa vontade de prosseguir
seguindo os passos que Jesus nos ensinou, seguindo os seus ensinamentos, seguindo os seus exemplos. Porque Jesus é um espírito, é um homem que veio até nós para nos mostrarmos na prática. Ele veio nos mostrar na prática como nós devemos. Como é que eu tenho que amar a Deus? Como é que eu tenho que amar ao próximo? Como é que eu tenho que me amar? Aí Jesus nos ensina, nos mostra com os seus exemplos. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: quem é o nosso modelo guia? Em quem nós iremos nos direcionar? Qual é o espírito que nós temos que seguir como exemplo? Qual é o nosso guia? E a espiritualidade responde, que é Jesus. Então, da primeira para a segunda revelação, nós inserimos os sentimentos. Jesus vem nos trazendo, vem nos ensinando a colocar os sentimentos, o maior deles, o amor, junto aos nossos conhecimentos. Nós vamos aprender entendendo, buscando a compreensão de que o irmão que pensa diferente de nós, ele não é o nosso inimigo. As mensagens chegaram. Só que no lugar de ela unir, ela estava separando. Cada um entendia de um jeito, cada um buscava o seu conhecimento com uma fonte diferente, e quem pensava diferente de mim era o meu inimigo. Não era o meu irmão. E Jesus vem trazendo esse conceito de fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade. Jesus nos trouxe, Jesus nos ensinou e veio praticando, para nós visualizarmos de como era feito. Vide a passagem da irmã que era... não é hemorroísa que eu quero falar, não. Fugiu a palavra. Adúltera. A irmã adúltera, que costume da época, a irmã que cometesse adultério seria apedrejada. E tem uma passagem no livro Boa Nova que o Humberto de Campos ele faz uma reflexão muito bacana sobre essa passagem da vida de Jesus. Ele nos conta que após... a passagem a gente já conhece, queriam apedrejá-la, a mulher, colocaram ela no circo, e todo mundo já com a sua pedrinha ali na mão para jogar, para atirar na mulher. Aí chega Jesus e faz aquela pergunta que todos nós conhecemos. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quem atira? Cada um vai saindo devagarinho, e fica só a mulher. Só que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai um pouquinho após aquela passagem ali. Ele nos conta que após a mulher ir embora, o João interroga Jesus, pergunta para Jesus por que Jesus não deixou que aquela mulher fosse apedrejada, porque era a lei. Por que Jesus não deixou cumprir a lei? Aí a explicação de Jesus, a gente atribui à terceira revelação, a doutrina espírita. A doutrina que nos traz uma visão diferenciada do que nós temos na nossa visão material, ela nos convida para refletirmos sobre a visão espiritual. O que Jesus fala para o João, pergunta assim, alguém já foi perguntar para esta mulher o porquê que ela estava agindo daquela forma? O porquê que ela estava fazendo, Por que ela estava tendo aquele comportamento? Alguém já chegou alguma vez e perguntou para ela? Aí João responde, não. Aí Jesus fala para ele assim, ela é a sua principal inimiga. Ela não se perdoa por aquilo, pelos atos que ela cometeu. Então, ela mesma, ela fica se culpando, ela fica se martirizando, ela não se perdoa. Existe castigo maior que esse? A sua consciência vai te castigando, vai te consumindo. Então, João, nós temos que olhar, palavras de Jesus,
pelo outro lado, pelo outro ponto de vista. Está aqui no Evangelho, no capítulo 2, ponto de vista. Ela é a sua maior perseguidora. E nós temos que entender que quem falha, quem comete o pecado, o adultério, primeiro, é o nosso irmão. Por que nós vamos apedrejar? Por que nós vamos julgar? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar? Quem estava lá sem pecado que atirou alguma pedra? Somos nós, né? Nós temos que trazer esses ensinamentos, como a parábola dos trabalhadores, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa encarnação atual. Porque na segunda mensagem, o irmão Henry Heine, não sei se a pronúncia está certa, mas ele fala da reencarnação. Os trabalhadores, a parábola é dos trabalhadores da última hora. E ele fala aqui, a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar conta do seu mandato terreno, compreende a continuidade do trabalho interrompido, mas sempre retomado. Nós temos a oportunidade de retomar os nossos trabalhos, o que deixamos incompleto, nós temos a oportunidade de completar através da reencarnação. Através da última hora. Nós não cumprimos, chegou no final do trabalho, nós não cumprimos. Temos a oportunidade do dia seguinte. Chegar lá e concluir. Ele vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para continuar avançando. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos para a profundidade da justiça de Deus, não lamentem mais e se põem a adorá-lo. No lugar de criticar, no lugar de julgar, porque os que chegaram primeiro e começaram a trabalhar foram questionar ao responsável pelo trabalho, que fez o pagamento. Perdão. Foi. Vamos embora. Os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos para a profundidade da justiça de Deus, não lamentam mais e se põem a adorar. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro. E também, sob todas as formas e imagem, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Desta solidariedade que reúne todos os seres atuais, ao passado e ao futuro. Essa é a mensagem do nosso irmão Henry Heine. O Henry Heine, né? O francês tem um biquinho, né? Tem que fazer o biquinho. Depois tem a mensagem Missão dos Espíritas. Essa daqui que é legal. Missão dos Espíritas, porque nós somos considerados os trabalhadores da última hora. Por quê? Nós recebemos a terceira revelação. Moisés, está aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Somos os trabalhadores da última hora. O que esse irmão nos fala em sua mensagem? Vamos lá, que vai sair. Quer que a gente leia? Eu quero. Só o primeiro parágrafo.
primeiro parágrafo. Erasto, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e lançar no nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que colocastes a vossa fé em sua soberana justiça e que, como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau cumprimento de suas missões e o modo como suportaram as suas provas terrestres. O dogma da reencarnação, né? Da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau cumprimento de suas missões. Doutrina espírita. Reencarnação, né? Segundo as suas más e boas ações. O que a doutrina espírita vem trazendo para nós? Primeiro, que a morte não termina com nada, não é o fim de nada, né? Nos tira um pouco do temor da morte, né? A doutrina vem quebrando aí esse medo, né? Esse temor que nós tínhamos da morte. Hoje em dia nós não temos mais, né? Será? Quando nós estamos no hospital, todo mundo já teve problema de saúde aqui, está lá, ó, deitado. Quem não pensa? Mas nós somos, né, conhecedores da doutrina, estudiosos, né, já sabemos que acontecer ali. Tem um livro do Chico que fala que para nós sabermos se nós já desencarnamos ou não, quando estivermos lá no leito do hospital, é só esperar a hora da visita para ver quem vai nos visitar. Se for, né, os irmãos encarnados, nós ainda estamos vivos. Se forem os desencarnados, já passamos a porta, né? Então a doutrina espírita, ela vem, né, quebrando esse tabu da morte, né? Esse temor, essa pressão psicológica, né, que colocavam em cima de nós. Hoje em dia nós morremos. É a única certeza que nós temos, né? Mediante, aí ele fala, mediante das suas boas e más atitudes, decisões, né? O que nós estamos fazendo, né, da nossa encarnação? Qual o tipo de trabalho que nós estamos praticando? Né? Da última hora nós já sabemos que somos. Agora, estamos conseguindo praticar o que Jesus veio, né, nos trazer? Estamos inserindo, né, o amor no nosso trabalho? Ou estamos lá com aquela preguiça, com aquela má vontade, né, peculiar, como falou o nosso irmão Constantino? Então, é uma reflexão, né? Os ensinamentos de Jesus, eles sempre nos convidam a refletirmos sobre as nossas atitudes. Pensamento, sentimento e as nossas atitudes, como consequências desses dois anteriores. Então, trabalhadores da última hora, sim, né? Trazendo também a doutrina que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? A definição mais sublime, né, que eu já ouvi sobre a caridade é que é o amor em movimento. Ou seja, trabalha, pratica, estuda, conhece-te, né? Conhece-te e conhece, busca o conhecimento, mas o que estou fazendo com aquilo tudo? Que eu já sei, que eu já aprendi, eu preciso colocar em prática, colocar em ação, inserir isso tudo no meu trabalho, né?
Livro dos Espíritos também, que é trabalho. Qualquer esforço útil é um trabalho. Né? E dentro da caridade, né, o que pode ser útil? Além de doar, né, bens materiais e espirituais. Porque todos nós, né, quando falamos caridade, a gente pensa logo na cesta básica. Trabalhadores espíritas, né? Cesta básica. Vamos doar a cesta básica, vamos fazer. Porque dá trabalho. Até chegar ao ponto de doar, né, tem um trabalho envolvido. Como é que está a participação de nós, né, nesse trabalho? A nossa participação nesse trabalho. Tem que comprar, tem que montar. Pelo menos lá na nossa casa é assim, ela não já vem pronta. Nós compramos, montamos e distribuímos. Aí quem chega lá no último domingo de manhã e vê tudo prontinho lá, não imagina o trabalho que foi para deixar, né? Pensa que já vem tudo. Pensa que o trabalho já começa pronto. Que não deu trabalho para praticar o trabalho. Trabalhadores da última hora. O que nós temos que fazer? Trabalhar. Vai lá na sexta-feira à noite, né? Monta tudo. Né? Aí tem uma equipe que vai lá no supermercado comprar, traz, pega o frete, bota lá dentro, a outra equipe monta, a outra equipe distribui. Né? Muitas das vezes a equipe são 2 que faz tudo. Né? É assim que funciona, não é? Estou errado? Estou mentindo? Não. Normalmente são 2, aí faz tudo. Cadê os trabalhadores da última hora? Né? Aí chega e ainda fala, mas tem que colocar ali, não, tem que colocar ali. Fica à vontade. Não é? Espíritas trabalhadores da última hora. Não é? Somos trabalhadores, não tem para onde correr. Né? Mas o que o irmão quer falar aqui sobre as nossas mais boas e más inclinações, né? Nas nossas atitudes, envolve o nosso pensamento, que tem que estar em paralelo com os nossos sentimentos. Aí vem o Espírito da Verdade. Aí, ó. Aí é assim, ó, a brincadeira. Os trabalhadores do Senhor é o título da mensagem dele. Estás no tempo do cumprimento das profecias anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que o da caridade. Suas jornadas serão pagas 100 vezes mais do que o esperado. Bônus horas lá quando chegar. Felizes serão aqueles que disserem aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para que o Senhor encontre o trabalho terminado quando chegar. Pois a esse o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. Mais infelizes daquele que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Eles chamarão graça, graça, mas o Senhor lhe dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e que recuastes a lhes estender as mãos, que esmagastes o fraco ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que buscastes vossas recompensas nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa compensa de acordo com a vossa vontade. A vontade aqui de novo, né? Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes pertencem àqueles que não houverem pedidos as recompensas na terra. Deus faz a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou
aqueles que têm apenas a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos trabalhadores corajosos. Pois aqueles que não recuaram diante da tarefa, é que ele irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não é aqui, não. A recompensa não é imediata. Às vezes a gente faz o bem e fica esperando, né? Pô, mas eu ajudei, pô. Agora Deus tem que fazer a parte dele. Né? Então, não. Né? Pode chegar agora, né? Pode ser rápido. Mas muitas vezes chega quando nós menos esperamos. Muitas das vezes chega, nós não esperamos e não percebemos o que estamos recebendo. Porque muitas vezes a gente pede, mas não acredita, não tem a fé que está recebendo. A gente estende a mão, recebe e não percebe. Nós estamos tão distraídos, né? Com Instagram, Facebook, WhatsApp, que a gente está recebendo a bênção e a gente não a recompensa. A bênção não, porque senão a recompensa chega. Muitas das vezes nós passamos por uma situação difícil que a gente fala assim, não sei de onde eu tirei tanta força. Não sei de onde vem tanta... Né? Aquele sentimento de paz, aquele bálsamo. Muitas das vezes nós acordamos, né? Pesado, que a gente não sabe o que fez à noite, não sabe para onde foi e acorda com aquela sensação, né, de que correu uma maratona. Aí vai trabalhar se arrastando, passa o dia, mas aí a gente eleva o pensamento, faz uma prece e aí chega. E a gente não agradece. E a gente esquece, a gente pensa que é tudo nosso. A gente não para e não percebe que nós estamos recebendo. Muitas das vezes chega e nós não estamos preparados. Né? Quando tem aquela silêncio, é uma prece, né? A gente chega na casa espírita, a gente chega em qualquer tempo, o que eles pedem? Que a gente fique em silêncio. Que a gente, né, que fique, que sinta a nossa presença em nós mesmos. Isso é difícil acontecer. Né? A prece, a meditação, né, são orientações, né, da espiritualidade que nos traz essas solicitações para que nós interiorizemos o que nós estamos recebendo. Nós canalizemos para nós. Isso não é orgulho, não é vaidade, não é egoísmo. É nós acreditarmos, porque envolvido nisso tudo está a nossa fé. Né? Fé cega, aquela até... Não. É raciocinada. Mas, porém, contudo, todavia, inabalável. Como é que está a nossa fé? São Tomé perde fácil. Né? Aquele de ver para crer, perde. Porque materialista como somos, estamos preocupados em ter. Um carro, uma casa, uma esposa, um filho, tudo, né? Tudo nosso. Tudo eu quero ter. Mas e a preocupação em ser? Né? Porque, como fala no outro estudo, em outros estudos, está dentro do Evangelho, né, nas propriedades, né, celestes, nas materiais, né, também fizemos esse estudo aí esses dias, nós nos preocupamos com as propriedades materiais e as celestiais. Né? E o trabalho na seara do Cristo. Né? Então, trabalhadores que somos da última hora, sim. Mas graças a Deus que somos da última hora. Estamos aqui buscando o trabalho, buscando o entendimento sobre os ensinamentos do Cristo, trabalhando. Né? Isso já é um grande avanço, por que não? Né? Falou-se da reencarnação. Né? O que nós estamos fazendo aqui juntos agora? Por que nós estamos aqui? Qual o objetivo? Né?
reflexões que nós temos que fazer, porque unidos nós somos mais fortes. Cada um aqui tem a sua energia, vibra uma energia, né, que através dos nossos pensamentos, em união, né, junta tudo, forma a energia da casa, né, desse estudo e sobe. Numa proporção, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, nós nem imaginamos o quanto é benéfico essa nossa energia para os trabalhos que os espíritos fazem, né, durante o seu processo de trabalho também. Que eles trabalham, né? Não adianta a gente pensar que desencarnou, vai descansar. Né? A gente fala, né? Fulano foi descansar. Chega lá, também trabalha. Né? André Luiz fala isso na sua literatura. Muito mais do que aqui. Né? E lá não tem essa de ficar cansado, né? Ficar com preguiça, má vontade. Todo mundo está ali, ó, de olho. Não tem como, né? Vou descansar aqui um pouquinho. Então, meus irmãos, a mensagem é exatamente essa. Então, para finalizar, nós vamos passar, né, seria um vídeo, mas não vamos colocar um áudio, da música do nosso irmão Carlinhos Conceição, que é intitulada do tema, Os Trabalhadores da Última Hora. Tá bom? Peraí, deixa eu esperar um pouquinho. Muito alto, não? Tá bom? Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, em que recolhidas, orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores e senhoras. Somos dos servidores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram, sem misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem da feio sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a capita terra fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a capita terra fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Somos Trabalhadores da última hora. espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção.
fora, por misericórdia e perdão. Somos Estamos a caminho da luz. quem já é do bem, cara, é feio. Sabe que o caminho é Jesus. Mudamos esforços, Trabalhemos juntos. a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a da pronta terra da fecunda. Últimos serão primeiros, mãos à obra. Mudamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a da pronta terra da fecunda. Últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Então, meus irmãos, trabalhadores como somos, agradeço pela atenção, que Jesus possa nos levar de volta para os nossos lares, e lá chegando nós possamos encontrar os nossos familiares, levar essas boas energias para eles e para toda a nossa humanidade. Boa noite a todos. Ai, desculpa pela voz.